Queridos alunos, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui eu, professor Humberto, novamente em mais uma videoaula. E essa videoaula é uma aula que eu acho que é bem interessante, é uma aula que eu gostei bastante de montar para vocês e espero que ajude, né, a todo mundo, seja do primeiro ano, do segundo, do terceiro, do quarto ano, a pelo menos nortear um pouco sobre as diferentes opções que a pós-graduação oferece para nós dentro da área odontológica, né? Então, é uma dúvida que era muito frequente durante o meu período de graduação, enquanto eu estava na faculdade, essa questão do que vem a ser um mestrado, um doutorado, uma especialização, eram temas que não eram muito claros para mim, né? Então acabou que eu fui correr atrás já num estágio um pouco mais avançado da minha graduação para ir atrás disso. Então eu fico muito feliz em estar conversando com vocês sobre esse tema e, se possível, ajudá-los um pouco, né? O tema, basicamente, pessoal, é a pós-graduação em odontologia, né? Então, quais são as opções que a odontologia fornece para diferentes pós-graduação? Então, o que vem a ser um mestrado, o que vem a ser um doutorado, a especialização, a residência, tá? Então, pessoal, como objetivo de aprendizado da nossa aula de hoje, o que eu quero que vocês entendam? Que vocês consigam diferenciar os conceitos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu, né? Então é importante que vocês saibam diferenciar essas duas modalidades de pós-graduação. E além disso, elucidar as principais diferenças das diferentes modalidades. Então, o que é um mestrado, o que é uma pós, o que é um doutorado, uma especialização, uma residência, tá? Então, antes de nós pensarmos na pós-graduação, é fundamental que fique claro para nós a etapa anterior, né? Ou seja, a nossa graduação em odontologia, tá? E quando a gente pensa em graduação, em curso superior, é importante que a gente saiba diferenciar a diferença entre curso técnico de curso superior, tá? Então, quando a gente pensa em curso técnico, a gente fala naqueles cursos mais curtos, né? Então, cursos de 1, 2 anos, aonde você recebe o título de técnico. Então, por exemplo, técnico em eletricista, técnico em enfermagem. Então, são cursos mais curtos com a titulação de técnico. Então, um curso técnico não caracteriza-se como um curso de ensino superior, tal qual o curso de graduação em odontologia, né? Já o curso superior, pessoal, diferente do curso técnico, é um curso mais extenso. Na grande maioria das vezes, leva de 4 a 5 anos. Né? Então, tem alguns cursos que podem levar medicina, por exemplo, alguns cursos levam 6 anos, alguns cursos de odontologia levam 5, outros 4, mas de maneira geral, variando entre 4 a 5 anos. Então, diferente do curso técnico, o curso superior você já sai com um diploma de ensino superior, um diploma de curso superior de fato, tá? E obviamente, quando a gente pensa na graduação em odontologia, tal qual vocês estão realizando, obviamente a gente pensa em um curso superior, correto? Entretanto, mesmo o curso superior, nós temos diferentes modalidades, né? Vocês já devem ter ouvido falar sobre curso bacharel, licenciatura. Então, qual é a diferença de um curso na modalidade bacharelado e de um curso superior na modalidade licenciatura, né? Então, vocês já devem ter escutado que na graduação em odontologia você sai com o título de bacharel, né? Entretanto, alguns cursos podem oferecer essa modalidade de licenciatura.
Então, por exemplo, o curso de Educação Física, você pode fazer o curso bacharel ou o curso licenciatura. Matemática, bacharel ou licenciatura. Então, o que difere um de outro? Tá? Então, quando a gente pensa em curso superior na modalidade bacharelado, a gente pensa basicamente naqueles cursos que prepara o profissional para atuar de fato no mercado de trabalho, tá? É voltado para aquelas pessoas, para aqueles tipos de curso onde teoricamente o foco não é indicado a ensinar alguém, né? Não é indicado para lecionar, né? Então isso permite uma atuação mais ampla dentro da sua profissão. Já a titulação de licenciatura, né, a gente indica normalmente para aqueles cursos aonde está indicado para lecionar, aonde o futuro profissional, o graduado, ele tem a pretensão de lecionar, né? Então, essas são as principais diferenças. Nesse caso aqui, pessoal, a licenciatura, ela está focada para aulas do ensino fundamental e do ensino médio, tá? E alguns cursos não apresentam essa modalidade, a própria odontologia. A gente não tem a opção licenciatura em odontologia, tá? Aí vocês podem perguntar assim, mas professor, e se eu pretendo seguir a carreira acadêmica, né? Se eu pretendo dar aula em odontologia, em um curso superior, em uma faculdade, que tipo de sequência eu devo seguir, né? Ou ainda, será que após a minha graduação, eu termino a minha graduação, seja onde for, será que eu estou apto a entrar no mercado de trabalho de maneira satisfatória? Né? Então, e agora? Você se formou? Qual é o próximo passo a se seguir? Né? Então, a primeira coisa que tem que ficar clara é que o termo pós-graduação refere-se a cursos que são realizados após o período de graduação, né? Então, frequentemente a gente escuta pessoas falando assim, eu vou fazer uma pós-graduação e depois eu faço um mestrado, por exemplo. Ou eu vou fazer uma especialização e depois eu faço uma pós-graduação, né? Então, quando a gente pensa em mestrado, em especialização, são cursos que são realizados após o período de graduação, né? Então, dessa maneira, se classifica, se enquadra nessa modalidade de cursos de pós-graduação. E isso a gente já conversou bastante em aula, em diferentes momentos, né, sobre a importância de se realizar cursos de pós-graduação. Né? O mercado, dentro da odontologia, o mercado ele seleciona muito. Então não quer dizer que se você saiu da graduação, você não está apto a montar seu consultório, a entrar de fato no mercado de trabalho. É lógico que está. Inclusive, os diferentes cursos de diferentes faculdades, o objetivo é promover justamente isso, né? Um profissional que esteja apto a entrar no mercado de trabalho de maneira satisfatória. Obviamente, eu considero que isso não seja suficiente, tá? Então, se você quer se destacar, se você quer de fato se diferenciar no mercado, obviamente você precisa pensar em cursos de pós-graduação. Se você vai optar por um mestrado, por uma especialização, por um aperfeiçoamento, seja lá o que for, isso cabe a você. A gente vai falar um pouco sobre cada um deles agora, mas o importante, o que é vocês entenderem que não se deve ficar parado, tá? Então, dentre os diferentes opções que a pós-graduação oferece, nós temos dois grandes grupos. Aquelas enquadradas em lato sensu e aquelas modalidades enquadradas no que a gente chama de stricto sensu. Então, o que seria um curso de pós-graduação na modalidade lato sensu? Então, quando vocês escutarem esse termo lato sensu, vocês devem entender que vai compreender basicamente os programas de especialização e residência, tá? Então, quando vocês escutarem
especialização em diferentes áreas, lá em implante, em harmonização, residência em bulco, império, seja lá o que vocês escutarem, a gente pensa em modalidades de cursos de pós-graduação do tipo lato sensu, tá? Então, como se caracteriza esses tipos de curso? Tá? Então, primeiro ponto, né? Esse tipo de curso lato sensu, né? Ele vai acontecer, pessoal, visando praticamente a especialização e a residência, como a gente já conversou, tá? Então, ao final desse curso, o aluno ele não vai receber um diploma, tal qual um diploma de mestrado, um diploma de doutorado. Esses cursos na modalidade lato sensu, ao final, oferece ao aluno o que a gente chama de certificado, né? Então ele vai receber o certificado de especialista em determinada área, tá? Que é diferente, por exemplo, de um diploma, né? Num mestrado, num doutorado, em diferentes categorias. Em relação à atuação dessas diferentes áreas, eu classificaria de uma maneira para ficar mais fácil para vocês entenderem, como os cursos na modalidade lato sensu, aqueles que oferecem um aprofundamento sobre determinada área. No caso da odontologia, visando a prática clínica, tá? Então, sempre que vocês pensarem em um aprofundamento em determinada área, visando a prática clínica, o que eu quero dizer com prática clínica? Você está realizando um curso de pós-graduação para se tornar melhor na prática clínica. Então, você quer realizar o procedimento com uma exatidão melhor, você quer realizar em um menor período de tempo ou com menor chances de erro, tá? Então, nisso, se é esse o seu objetivo, você deve pensar em uma pós-graduação do tipo lato sensu. Então, por exemplo, se você gosta da área de periodontia, considera uma especialização em periodontia, uma pós-graduação lato sensu do tipo de especialização. Ou ainda, gosta de dentística, então pensa em uma especialização em dentística restauradora. Tá? Então, quando a gente pensa mais basicamente aqui na especialização, a gente pensa em cursos que, segundo o MEC, deve ter uma duração mínima de 360 horas. Então, são aqueles cursos que vão gerar um aprofundamento de conhecimento, tanto técnico quanto teórico, sobre aquela determinada área, e essa duração mínima, no caso da especialização, em torno de 360 horas. Tá? E essas especializações elas podem ter diferentes modalidades. Elas podem ser à distância ou podem ser presenciais, ou ainda mistas, né? Então de maneira híbrida, com parte à distância e parte presencial. Obviamente que algumas especializações favorecem, né, essa modalidade à distância, né? Aquelas especializações que englobam conteúdos teóricos, né? Então que não envolve muita carga prática. Então, por exemplo, uma especialização em odontologia legal, especialização em radiologia. Então, são algumas modalidades que tornam mais fácil esse ensino à distância, que é muito diferente de uma especialização em alguma área clínica de fato, né? Então, dependendo do curso que você vai ter, você pode sim fazer à distância, pode fazer de maneira presencial. Mas, professor, e a residência? No que consiste a residência? Qual é a diferença entre especialização e residência? Ambos são lato sensu, ambos são cursos de pós-graduação que visam um aprimoramento da prática clínica, correto? Entretanto, nós temos formatos diferentes e diferenças muito significativas, tá? Então, olhem só, pessoal, primeira coisa, quando a gente pensa em especialização, na grande maioria das vezes, elas são pagas. Isso quer dizer o quê? Que o aluno
ele deve pagar uma mensalidade, né, seja de diferentes valores, para que consiga participar do curso e receber a titulação. Quando a gente pensa em residência, na maioria das vezes são ofertados bolsas, né? Então, as instituições que oferecem modalidades de pós-graduação lato sensu do tipo residência, normalmente oferecem bolsas para os seus alunos. Ah, mas então a residência é muito melhor do que a especialização, porque além de não pagar eu vou receber bolsa? Depende do que o aluno busca, né? Primeiro ponto que vocês devem entender, se eu tenho uma modalidade que é paga, ou seja, que eu tenho que pagar para participar, e se eu tenho uma outra modalidade onde eu recebo bolsa, o que é de se imaginar? É de se imaginar que seja muito mais concorrido você entrar numa residência do que você entrar numa especialização. E na maioria das vezes é isso que acontece, né? Então, para você entrar numa especialização, na grande maioria das vezes você precisa passar por uma prova seletiva que talvez não é tão concorrida quanto uma prova de residência, né? Então, a prova de residência, justamente por ofertar bolsas e esse tipo de situação, normalmente tende a ser muito mais concorrido. É só essa a diferença? Não. Além da questão da especialização ser paga na maioria das vezes e a residência ofertar bolsas, a carga horária de um é muito diferente da do outro. Então, como eu já mencionei anteriormente para vocês, a carga horária mínima estipulada pelo MEC para um curso de especialização em odontologia é de 360 horas. Então, normalmente, como funcionam os cursos de especialização? Na grande maioria das vezes, eles funcionam em formato mensal, né? Então, são aulas lá quinta, sexta e sábado, por exemplo, uma vez ao mês, né? Alguns cursos fazem na modalidade bimestral, mas enfim, a grande maioria acontece uma vez por mês durante uma semana, né? Isso quer dizer o quê? É uma disponibilidade muito menor. Já a residência, a carga horária é muito alta. Os cursos de pós-graduação na modalidade lato sensu em residência, normalmente a carga horária ultrapassa 2.900 horas. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a disponibilidade do seu aluno é muito maior, né? Então, aqui a gente questiona um pouco justamente aquilo que eu abordei com vocês. Será que a residência é sempre melhor? Depende, né? Então, se você é um aluno que tem essa disponibilidade, que é a residência que você precisa ficar praticamente dedicação exclusiva, a residência talvez seja o seu foco, né? Agora, se você quer fazer um curso onde você consiga aprimorar conhecimento em determinada área, mas você já tem um consultório, você atende em diferentes consultórios, tem as suas atividades e não consegue essa disponibilidade que a residência exige, talvez você deve considerar uma especialização, né? Então, os dois cursos, duas modalidades funcionam muito bem, desde que se adequem ao seu horário, né? Então, não existe um que seja superior ao outro. O que é importante vocês entenderem? A residência, justamente por oferecer bolsas na maioria das vezes, elas exigem do seu aluno uma dedicação exclusiva, né? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se você, por exemplo, é um funcionário público, você é concursado, ou você tem carteira assinada de alguma maneira, possivelmente, dependendo do edital, você não estaria apto a cursar um curso de residência, né? Então, essa é a principal desvantagem que eu vejo da residência. Entretanto, com essa carga horária imensa, como eu falei para vocês, é quase 10 vezes maior do que um curso de especialização, sem dúvida alguma, a sua prática clínica, a sua atividade prática vai
melhorar muito. Então você vai ter muito conhecimento sobre aquele tema, tá? Então, novamente, dependendo do seu foco, você deve pensar em uma especialização ou em uma residência, tá? Ambas apresentam vantagens e desvantagens. A questão é quando fazer cada uma. Será que é o momento? Será que a minha agenda permite eu realizar esse tipo de coisa? Tá? Agora vamos imaginar que você tem o outro lado, né? Então todas essas que eu falei para vocês é do tipo lato sensu, né? Então são aquelas pós-graduação que visam um aprimoramento da minha prática clínica. Então são cursos de pós-graduação que oferecem uma melhoria no resultado clínico. Entretanto, como a gente conversou anteriormente, eu posso ter aquelas modalidades de pós-graduação do tipo stricto sensu. Então, no que consiste essas modalidades? Então, os programas de stricto sensu compreendem basicamente o mestrado e o doutorado. Então, nós vimos especialização, nós vimos residência, já os cursos de pós-graduação do tipo stricto sensu compreendem programas de mestrado e doutorado. Então, diferente da lato sensus, que a gente falou que o aluno recebe um certificado, ao final do curso na modalidade stricto sensu, o aluno ele obtém o que a gente chama de diploma, tá? Então, isso é muito diferente, tá? Por quê? Porque quando a gente pensa em programas de mestrado ou doutorado, a gente imagina aquele candidato com curso superior que deseja seguir a carreira acadêmica. Ou seja, se o seu foco, se a sua intenção é um dia virar professor, é um dia dar aula em diferentes instituições, em cursos, indica-se realizar pós-graduação do tipo stricto sensu, fazer um bom mestrado, um bom doutorado, tá? Ah, professor, mas então eu posso, para dar aula, necessariamente eu preciso fazer mestrado ou doutorado? Ou eu não posso fazer uma especialização e um mestrado? Então essas perguntas a gente vai responder mais para frente. Mas primeira coisa que é importante vocês entenderem, uma coisa não exclui a outra, né? Então, na grande maioria das vezes, os professores de odontologia, tal qual acontece com os professores da nossa instituição, eles constituem, né, seguem esse trabalho com a vida acadêmica, entretanto, mantêm uma rotina clínica. Então, apesar de darem aula, muitas vezes eles mantêm essa rotina de consultório. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a grande maioria dos professores, em determinado momento, realizaram cursos do tipo stricto sensu e em determinado momento realizaram cursos do tipo lato sensu. Então, pensaram em pós-graduação visando essa carreira acadêmica e, em determinado momento, realizaram cursos visando uma melhoria clínica, tá? E da mesma maneira que ocorre com as pós-graduação do tipo lato sensu, as especializações, as pós-graduações do tipo stricto sensu, elas podem ser pagas ou podem oferecer bolsas, né? Então eu tenho a opção de fazer um mestrado aonde eu pago uma mensalidade por mês, frequento as aulas e depois da minha conclusão ali do mestrado eu receber o meu diploma, ou eu posso prestar uma prova e concorrer a uma vaga disponível em um mestrado que me oferece bolsa, né? Então, uma determinada instituição que oferece bolsa e paga o seu aluno para concluir o seu curso lá, né? Então, realizar pesquisas e esse tipo de coisa, né? Então, da mesma maneira que acontece com as pós-graduações lato sensu, obviamente aquelas que oferecem bolsa normalmente são mais concorridas, né? É muito mais concorrido, na grande maioria das vezes, aqueles programas que normalmente oferecem bolsas aos seus alunos do que aqueles programas que são pagos, que o aluno precisa pagar uma mensalidade.
tá? Então, por exemplo, as faculdades normalmente estaduais, federais, normalmente elas têm um número X de bolsas disponíveis para programas de pós-graduação. Então, normalmente eles oferecem bolsas de mestrado, de doutorado, tá certo? Entretanto, nós temos instituições privadas muito boas, onde a gente paga a mensalidade e tem uma sequência similar de aulas e para isso receber a titulação. O que é importante vocês entenderem? Isso depende, obviamente, do edital, mas na grande maioria das vezes, os programas que oferecem bolsas, eles exigem dedicação exclusiva. Isso quer dizer o quê? Se você opta por um programa onde você recebe uma bolsa para cursar aquele programa, você não pode ter vínculo empregatício, né? Justamente por quê? Porque o governo ou a entidade financiadora julga que está pagando, né, o seu aluno para ter essa dedicação, para desenvolver a pesquisa de melhor maneira, para desenvolver os trabalhos de melhor maneira possível. Ah, professor, isso quer dizer que se eu tenho a carteira assinada, eu não posso fazer, por exemplo, numa instituição pública o meu mestrado e o meu doutorado? Claro que não. Você pode fazer sem problema. A questão é, se o edital exige uma dedicação exclusiva para receber a bolsa, uma opção é você abrir mão da bolsa. Então, você fazer o seu curso, prestou a prova, foi selecionado e aí abrir mão da bolsa, uma vez que você não está disposto a largar, ou seja lá o que for, ou onde você tem a carteira assinada. Tá certo? E aí uma dúvida muito frequente, né? Eu sonho em ser professor, né? Então meu sonho desde que eu entrei na graduação é dar aula. Necessariamente eu preciso fazer um mestrado ou um doutorado? Isso é uma dúvida frequente, tá? E a resposta é não. Então, não necessariamente você precisa de um mestrado ou um doutorado para dar aula. Só que o que acontece, pessoal? Novamente, o mercado seleciona. E por que eu digo isso? Porque normalmente as faculdades, seja públicas, seja privadas, elas tendem a ter um número. Quanto maior o número de professores com pós-graduação estricto sensu, melhor avaliado é aquele programa, né? Então, por exemplo, na faculdade tal, 90% dos professores são doutores. Na faculdade Y, 10% só são doutores. Então, esse é um dos critérios, né, para avaliação do programa. E por que eu estou falando isso? Porque, obviamente, é interessante para a faculdade, ao contratar um futuro professor, contratar um professor com uma titulação, né? E quando a gente pensa em titulação, a titulação de doutor é ainda maior do que a titulação de mestre, tá? Então, esses critérios são importantes. Então, apesar de não ser uma exigência, muitas vezes o caminho se torna muito mais fácil se você já tem esse programa, se você já tem um mestrado ou um doutorado, tá? E é muito eu falei aqui sobre mestrado e doutorado, mas qual é a diferença entre eles, né? Então, qual é a diferença de um mestrado ou de um doutorado? Então, quando a gente fala em mestrado, a gente pensa naqueles cursos de pós-graduação aonde o foco é tornar o seu aluno um bom professor. Então, normalmente, a gente sempre fala dessa maneira, o mestrado nos ensina a tornar bons professores, tá? Então, quando a gente fala em um mestrado acadêmico, por exemplo, a gente pensa em um curso de até 3 anos, na grande maioria das vezes de 2 anos, onde ensina o seu aluno a se tornar um bom professor. E quando a gente pensa em doutorado, o doutorado já seria como um degrau acima, né? Onde o foco aqui é ensinar o seu aluno a se tornar um bom pesquisador, tá? Então isso vocês têm que entender que é bem diferente, tá? Então o mestrado tem foco em se tornar professor, enquanto que o doutorado ensina, capacita os seus alunos
a se tornarem pesquisadores de qualidade. E um doutorado ele dura mais do que um mestrado. O mestrado, na grande maioria das vezes, ele vai de 2 a 3 anos, né? Data limite até 3 anos, na grande maioria das vezes, esgotando em 2. O doutorado, normalmente, ele vai de 4 a 5 anos. Então, isso são pontos diferentes, tá? O que é importante vocês terem em mente, tanto o mestrado quanto o doutorado, normalmente os programas exigem uma comprovação de outro idioma, tá? Então, dependendo da instituição que você faça, eles exigem a comprovação, uma prova que comprove que você é fluente em um outro idioma. Então, nas instituições que oferecem cursos de línguas dentro da própria instituição, na grande maioria das vezes eles fornecem provas próprias. Entretanto, algumas podem sugerir, por exemplo, uma prova do TOEFL para a língua inglesa. Então, dependendo do programa, essa comprovação vai se dar de maneira diferente. Aí uma outra pergunta frequente: será que para eu fazer o doutorado eu necessariamente preciso ter o meu mestrado? Né? Isso é uma dúvida muito frequente. Então, em 99% dos casos que acontece, é esse caminho, é essa sequência lógica. Então, a pessoa se forma, faz uma graduação, faz um mestrado e em seguida faz um doutorado. Entretanto, isso não é exigência. Apesar de acontecer na grande maioria das vezes, algumas instituições, algumas modalidades, alguns programas de pós-graduação, eles podem ofertar o doutorado sem necessariamente a pessoa ter concluído o seu mestrado ou ter feito o mestrado. Obviamente, isso vai seguir algumas exigências, como produção, enfim, são N fatores, mas a questão é, apesar de acontecer em 99% dos casos, isso não é uma regra absoluta, tá certo? Então, pessoal, dessa maneira, eu espero que tenha ajudado a diferenciar esse conceito de pós-graduação lato sensu e stricto sensu. Então, novamente, quando pensamos em pós-graduação do tipo lato sensu, a gente pensa naquelas modalidades de pós-graduação que visam um aprimoramento clínico, então seja uma especialização, uma residência, um aperfeiçoamento. Enquanto que um stricto sensu nós pensamos em programas de pós-graduação com a finalidade de se obter boas capacitações para a área acadêmica, ou seja, nos ensinar, nos capacitar de maneira satisfatória a ser um bom professor ou ser um bom pesquisador. Obviamente, uma coisa não exclui a outra. Você pode, sem dúvida alguma, ter diferentes especializações e mesmo sem ter seu mestrado e seu doutorado, isso só enriquece ainda mais o seu currículo, né? Além disso, espero que tenha ficado claro a diferença entre especialização e residência, né? As diferentes modalidades e ainda entre mestrado e doutorado, tá certo? Espero que tenha ajudado, pelo menos, a clarear um pouco sobre essas opções que nós temos de pós-graduação, tá? E qualquer dúvida, esse é o meu e-mail. Um abraço a todos.